Oiê, tudo bem? Como é que vocês estão? Saudade de vocês, viu? Hoje eu vim trazer uma coisa fofa, gostosa. Olha aqui. É uma almofada e é uma coberta. Eu só vou mostrar pra vocês que é uma coberta por aqui, ó. Aquelas mantas de fibra, de microfibra. Vocês não têm ideia de como isso é fácil de fazer. Mas eu não vou ficar falando muito aqui não, eu vou mostrar como que é. Nós vamos aprender uma técnica. Aqui eu apliquei apliquei uma técnica de patchwork aqui com esse painel, mas eu vou ensinar vocês a base dessa técnica e depois eu explico como que eu cheguei a fazer com esse painel aqui, tá? Vamos fazer? Bom, primeira coisa que a gente precisa saber é sobre a técnica que foi utilizada para a gente fazer a almofada, tá? Essa técnica ela chama log cabin, que significa cabana de madeira, porque parecem madeiras sobrepostas, tá? Nós vamos usar aqui faixas de 6 centímetros, tá? Estão aqui as nossas faixas. Eu vou dar um exemplo com esses tecidos aqui para vocês, tá? Então, ó, nós vamos usar faixa de 6 centímetros. Para quem lembra como que esquadra o tecido, vai cortar a faixa com a régua de corte e o cortador circular. Para quem não tem esse material, porque só pode ser usado também na tábua de corte, para quem não tem esse material, eu sei que é um pouco mais difícil. Vai ter que esquadrar o tecido e cortar tudo na tesoura, tá? Mas fica muito bacana, fica muito bonito e dá certo também, tá bom? Então, nós vamos começar agora com a técnica. Então, a técnica, como nós vamos usar faixa de 6 centímetros, a primeira coisa que precisa é de um quadrado 6 por 6, tá? Feito esse quadradinho 6 por 6, nós vamos começar a colocar agora os outros tecidos aqui em volta. Então, como que é o primeiro passo? O primeiro passo, a gente vai escolher uma das faixas que vai usar e vai colocar frente com o quadradinho, tá? Nós vamos cortar ele um pouquinho maior, ele sempre vai ficar maior, ó. É como se você colocasse assim. Vai deixar uma sobrinha do lado de cá e vai deixar uma sobrinha pro lado de cá também. Aí você vai alfinetar aqui e passar, tem que estar bem alinhadinho, tá? Põe um alfinete aqui e passa uma costura de pé de máquina aqui. Assim. Passou uma costura de pé de máquina, vocês vão abrir, tá? Vão abrir, vão vincar com a unha, não vão passar com ferro, tá? Vocês vão vincar com a unha e vão esquadrar aqui, tá? Como que você esquadra? Você já tem esse lado aqui que você sabe que é reto. Então, pra quem tem a régua de corte, vai alinhar aqui e vir com o cortador circular. E cortou de cima. Pra quem não tem, vai vir com a régua que tiver, vai alinhar com o quadradinho que já tá feito certinho, vai vir com o lápis, riscar e vai cortar na tesoura. Simples assim. Tirar essa daqui. Tá? Costuramos aqui. Já temos a primeira parte do nosso círculo de tecido. Nós vamos vir novamente com o mesmo tecido e vamos colocar aqui em cima. Colocou aqui em cima também da mesma forma, ó, sobrando um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Vai alfinetar e ele vai ficar assim, depois de costurado com o pé de máquina aqui em cima, tá? De novo, nós vamos subir, vamos vincar, vamos esquadrar usando essa parte que nós já deixamos reta, ó. Seja com o cortador circular, seja com a tesoura, tá? Esquadrou, ó, de um lado e de outro. Agora, nós vamos começar a trabalhar com a outra cor de faixa, tá?
Então, ficou uma, duas. A terceira e a quarta é com outro tom de faixa, tá? Nós vamos fazer a mesma coisa. Coloca aqui, ó, com sobra do lado de cá e do lado de cá, tá? Com sobra. Passa uma costura de pé de máquina aqui, alfineta, tá? Passou a costura de pé de máquina aqui. Tá passada aqui a costura, vai abrir e ele vai ficar assim, tá? Esse é o nosso quadrado central. Nós já costuramos um, dois, o terceiro. Vai fazer a mesma coisa. Nós vamos esquadrar, seja com a régua de corte, seja com o lápis e a tesoura, tá? Vai ficando mais fácil de esquadrar, tá? Porque vai aumentando aqui o nosso nível. Vai vir com a mesma estampa do terceiro, no quarto nós vamos colocar aqui de novo, ó. E vamos passar uma costura de pé de máquina aqui também. Passou essa costura de pé de máquina, ó, tá aqui a costura. Então, nós vamos abrir. Olha como ele já vai tomando forma, não é? Ele já vai tomando forma. Nós vamos novamente esquadrar aqui e agora aqui nós vamos vir de novo com o mesmo tom desse tecido aqui, tá? Então, nós vamos colocar, deixa eu ver se eu tenho uma parte dele aqui, tem. Nós vamos colocar, vamos esquadrar, tá bom? Esquadrar, sempre vai esquadrar, porque senão ele vai ficar torto. Opa! Senão ele vai ficar torto. Sempre tem que esquadrar. Esquadrou, nós vamos agora vir aqui. Então, vai seguindo uma sequência, tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4, agora nós vamos vir no 5. Nós vamos colocar aqui, passar uma costura de pé de máquina e ele vai ficar assim. Aí, novamente, nós vamos esquadrar e colocar aqui de novo esse verde, tá? Ele vai ficar como se você fosse colocar embaixo dele, sempre vai ser a mesma cor. Aqui vai ser a mesma cor, aqui também e aqui também. Qual o cuidado que a gente tem que tomar? Pra gente não, de repente, você pode pegar agora e colocar o tecido aqui. E não pode, tem que seguir sempre o sentido anti-horário, tá bom? Então, no quadrado você vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui e vai fazendo assim, tá? Segue o sentido anti-horário, tá bom? No final, ele vai dar esse efeito aqui, ó. Que já tá pronta aqui minha almofada, com outro tecido, eu fiz com outro tecido. Olha como ela fica bonita. Deixa eu abrir o zoom aqui. Olha como fica bonita, certo? Aqui eu tinha esse painel, certo? E eu queria usar ele, porque meu tecido aqui é a composição desse painel. Não tem problema você começar com um quadrado e vai seguir na mesma linha. Se vocês prestarem atenção na minha costura, ó, aqui foi a primeira costura, aqui foi a segunda costura, aqui veio a terceira costura, aqui veio a quarta costura, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª, tá bom? Então, ele vai fazendo... Parece mais um rodemoinho do que uma cabana, né? Mas tudo bem. Então, nós vamos fazendo esse círculo, tá? Então, o quadrado daqui do meio pode ser maior do que a faixa que você vai usar aqui. Nunca pode ser menor, tá? Sempre maior. Então, se você tem um painel, esse meu painel aqui tinha 16,5. Então, com as faixas de 6, eu coloquei 3 de cada lado, 3 faixas de cada lado, tá? Outra ideia para você fazer essa técnica é, de repente, assim, puxa, eu tenho essa quantidade de tecido aqui, mas eu não tenho mesma combinação, eu tenho tons que eu posso colocar do outro lado. Pode, essa técnica, ela fica bacana assim,
uma cor de um lado, outra cor do outro, tá? Mas nada impede, isso pra gente visualizar a técnica, senão a gente não visualiza a técnica. A outra opção que tem para essa técnica é um lado todo xadrez e aqui outros tons, aqui você pode variar. Você pode colocar aqui um, aqui outro, aqui outro, aqui outro, aqui tudo diferente. Mas pelo menos um lado tem que ser o mesmo tecido, porque senão você não visualiza a técnica, tá bom? E é legal a gente fazer técnica de patchwork. Eu acho bacana eu trazer para vocês pelo menos um trabalho com a técnica, porque é gostoso de trabalhar. O trabalho fica rico, fica bem bonito e dá para fazer um aproveitamento. Olha, para vocês terem ideia, eu tinha 1/4 desse tecido e 1/4 desse tecido aqui. Sobrou. Deu para fazer essa capa aqui, que ficou em 43 por 43, tá? E sobrou um pouquinho do tecido dele, que dá para fazer algum outro detalhe, algum outro jogo. Eu acho que até dá para eu fazer, eu tenho um painel um pouco maior que esse, eu acredito que dá para fazer até uma outra almofada, se não for do mesmo tamanho, um pouco menor, tá bom? Feita a técnica, gente. Ah, outra coisa. Ah, eu não gosto da técnica do patchwork, eu não tenho tecido para fazer, eu queria fazer uma coisa só. Você pode pegar um tecido seu, cortar aqui, esse daqui meu acabou ficando com 43 centímetros. Então, acima de 40 centímetros é o tamanho ideal para essa almofada, de 40 a 50 centímetros, porque eu vou usar uma manta de casal, tá? Para manta de solteiro, uns 35 centímetros no mínimo, tá? Aqui o meu deu 43, eu não vou aumentar uma outra faixa, que daí vai ficar muito grande. Eu acho que com 40 centímetros ela vai ficar bem bonita e harmoniosa, tá? Então, tenta chegar cortem, se vocês não querem fazer técnica, pode cortar um tecido que vocês gostem no 45 por 45, que eu acho que fica melhor. E daí aqui no meio, vocês podem enfeitar do jeito que vocês quiserem, com aplique, com fuxico, com botões, flores que vocês quiserem fazer, tá bom? De tecido ou não, tá? Façam daí a frente da almofada do jeito que vocês quiserem. O importante é ter um quadrado pelo menos de 40 por 40. Se vocês já vão cortar o tecido, se tiver 45 por 45, fica o ideal, tá bom? Bom, feita a técnica, decidiu como que você vai querer a carinha da sua almofada? Nós vamos colocar na manta. A manta pode ser a R1, tá? Então, eu cortei. Como aqui na técnica não tem como ter sobra, eu passei bem passadinho. Eu só passei uma costura aqui. Me fez falta minha máquina com ponto decorativo agora, viu? Ó, pra fixar a manta, eu passei uma costura aqui pra fixar a manta, ela não ficar totalmente solta. Tá? E vim na manta e passei um zigue-zague tudo em volta, tá? Agora eu vou cortar esse restante de manta, porque a gente vai colocar o forro. Essa almofada é muito fácil de fazer, ela é muito simples de fazer mesmo. Por isso que vale a pena a gente perder um pouquinho de tempo numa técnica de patchwork para fazer com que ela fique mais rica. Ou uma técnica de patchwork ou de patch appliqué, tá bom? Usando a criatividade, fazendo do jeito melhor. Pode usar aqui também aquela técnica do jogo americano, Nine Patch, tá? Algumas alunas já fizeram as outras técnicas, a do catavento, da cerca de madeira também. E dá pra usar qualquer técnica aqui. Aquela que nós fizemos no avental, também dá pra usar. Aqui, já estamos terminando. Então, vocês brinquem com o tecido da melhor maneira que vocês quiserem, né? Pensarem. Bom, feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o forro. Então, eu vou colocar aqui, eu vou usar esse tecido aqui, que é uma cor igual a da minha coberta, tá? Da minha manta. Aqui tá a frente do tecido, essa é a frente do tecido. Eu vou colocar o nosso trabalho aqui em cima e vou alfinetar tudo aqui em volta. Cadê o meu? Aqui. Alfineta puxando bem o tecido de baixo, tá?
Meninas, nós vamos passar agora a costura, né, de pé de máquina aqui em toda a volta. E a abertura nós vamos deixar na lateral, ok? Vamos deixar bem na lateral do trabalho. Então, eu tava olhando aqui onde que tá a minha japonesinha. A lateral da almofada vai ser aqui. Tanto faz qual lateral. Mas deixa uma abertura na lateral, tá? Agora que eu costurei, eu vou refilar aqui o forro, tá? Eu vou tirar todo esse excesso aqui do tecido do forro. Não esqueçam de cortar a pontinha aqui pra ficar bem quadradinha a almofada, tá? E agora vamos desalfinetar e vamos desvirar. Eu vou ajeitar ela lá no ferro e já venho aqui pra gente aplicar já na manta, tá bom? Não esqueçam de quando vocês forem passar, já vamos manter a abertura como se ela tivesse com o tecido dobrado, como se tivesse costurado, ok? E não esqueçam também de puxar bem a pontinha, tá? Com bastante delicadeza pra não soltar, deixando ela bem quadradinha. Prontinho, passadinha, arrumadinha, ajeitadinha, né? Nós vamos agora colocar ela na manta, tá? Então, a gente vai pegar a manta, achar o meio dela da parte de baixo, que a parte de baixo da manta é a maior, tá? A parte maior. Nós vamos achar o meio. Ao contrário do que a gente costuma fazer, não vamos dar picote, né? A gente vai marcar com um alfinete aqui o meio da manta. E daí, vamos abrir aqui certinho. E no lado da frente mesmo, nós vamos colocar o nosso trabalho frente com frente. Então, como essa parte de cima da minha almofada, eu vou achar o meio daqui também. Também não vou dar picote, porque ela já tá pronta, né? Vou marcar aqui com um alfinete. Deixa eu marcar assim. E vou colocar, ó, é a parte de cima da almofada, tá? Vou colocar ela aqui frente com o meu alfinete, tá? Vou ajeitar bem aqui. E vou alfinetar. Vou alfinetar aqui. Vou abrir bem a minha manta aqui, ó. E vou alfinetar aqui e aqui. Ficou claro, né? Será que tá dando pra enxergar?
Eu não sei se tá dando pra ver direito, porque pra mim tá parecendo que tá bem clara pra vocês. Então, ó, o que que eu fiz? Eu abri a manta, achei o meio da parte maior, né? Coloquei a parte de cima da almofada aqui, frente com frente, ó. Frente com frente. Aqui é a parte de cima da minha almofada e eu coloquei tudo aqui. Então, agora eu vou passar uma costura em U. Aqui, aqui e aqui. Por isso que a gente deixou a lateral aberta, que agora a gente vai passar uma costura de pé de máquina e depois outra costura bem na beiradinha, porque a gente daí aproveita e fecha essa abertura aqui, tá bom? Acho que eu melhorei um pouquinho a câmera aí. Ó, então tá aqui, costurei, passei as duas costuras aqui, tá? A gente reforça porque é uma almofada que a gente vai manusear muito por conta da manta. Então, o que que nós vamos fazer agora? Vamos colocar a almofada pra baixo. Abrir bem a manta. E vamos dobrar ela na altura da almofada, entendeu? Obedecendo a almofada. Vamos ajeitar bem ajeitadinho aqui, ela inteirinha. E a gente vem dobrando, ó. Vai dar 3 dobras, tá? Aí você vai enfiar a mão aqui dentro da almofada, ó. Aqui tá a almofada. Pega todo mundo aqui, ó. E vira. Arruma bem o cantinho aqui em cima. Estica bem ela aqui, ó. E tá pronta a nossa almofada. Não é muito fácil? Não é muito legal? A gente deixa a abertura pra baixo. Aí fica assim. Tá pronta a nossa almofada, gente. Uma lindeza, não é? Então, eu quis deixar a surpresa do final da almofada pra vocês aqui. Porque é muito bacana, ela é muito fácil de fazer. É só fazer uma capa bem bonita aqui, você aplica na sua manta e você deixa ela lá no sofá. Deu um friozinho, tá na hora de ver um filme, abre ela e você se cobre. Depois, chegou visita de repente, você pega e esconde ela aqui dentro. Muito legal, né? Já pensou isso daqui numa cama de criança? Almofada enfeite, de noite vira a coberta dela? É muito legal. Essa almofada, gente, de casal, eu paguei R$29,90 ela. R$29,90. E o que eu gastei aqui de material, olha que eu ainda usei tecidos nobres, né? Usei tecido do Fuxicos e Fricotes. Ela sai muito baratinha, porque eu não usei nem um quarto do tecido. Por mais caro que seja Fuxicos e Fricotes, essas faixas aqui saem muito baratinho. O painel também acaba saindo. Nós temos painéis lá no ateliê, se vocês quiserem para fazer, tá? Tem não só do Fuxicos, tem um monte de painel lá que eu posso oferecer para vocês. E é isso, gente. Faz tempo que eu queria fazer essa almofada e agora veio a oportunidade de ensinar vocês, tá bom? Usem criatividade e depois vocês me mostrem, tá? Um beijo, gente. Fica com Deus.